Precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Eu passei 22 anos em cargos executivos gerenciando pessoas e me perguntando isso todos os dias. Eu era uma boa gestora e tive boas equipes. Mesmo assim, havia muito desgaste e desentendimento, não só com eles, com os colegas e com os chefes também. Por que as conversas são tão difíceis? Por que falamos de forma impaciente, ríspida ou não falamos sobre o que é importante? O que eu conhecia sobre inteligência emocional só me dava fórmulas fáceis e caminhos pouco concretos. Tem que ter empatia. Tem que se colocar no lugar do outro. Eu sei que isso tudo é importante, mas saber não resolvia a minha vida. Eu tentava fazer da forma certa, mas se o outro não colaborava, eu também não era obrigada. E eu estava cansada de funcionar na tentativa e erro. Então eu decidi mergulhar de cabeça no estudo dos relacionamentos e dos diálogos em busca de respostas. Um dia eu me deparei com um livro do projeto de negociação de Harvard chamado Conversas Difíceis, que explicava: uma conversa difícil é tudo aquilo que você considere delicado de ser abordado. Esse projeto trabalhou com milhares de pessoas sobre todos os tipos de conversas difíceis e mostra que em nosso dia a dia, por bons ou maus motivos, nós não conversamos uns com os outros. E preferimos não conversar, porque algumas vezes em que conversamos, as coisas ficaram piores. A raiva, a culpa, a mágoa aumentam. Cada vez temos mais certeza de que nós estamos certos e isso também acontece com quem discordamos. É um estudo que explora o que torna difícil a conversa, por que a evitamos e por que geralmente a conduzimos mal. Ele começou com o desejo de ajudar os negociadores, mas logo perceberam que as conversas difíceis são um aspecto crítico da interação humana. Não importa se ela está acontecendo na vida pessoal, profissional ou amorosa. As conversas difíceis têm a mesma estrutura. E nós, seres humanos, também. E dentre as várias revelações que eu tive, uma me chamou a atenção. O estudo diz que quando entramos numa conversa difícil, temos 3 perguntas em mente. Quem está certo, quem está errado e de quem é a culpa? E para mim foi um assombro. Falei, meu Deus, eu faço isso. E eu não só tinha as perguntas em mente, como eu já sabia a resposta, quem estava certo era eu. Dezenas de vezes me perguntaram se eu preferia ser feliz ou ter razão. E eu enchi a boca para dizer, eu prefiro ser feliz. Mentira! Eu queria ter razão também, eu só não falava para não parecer uma pessoa pouco evoluída. A verdade que me interessava era que quando eu estava certa, logicamente o outro estava errado. Só que se o outro estava certo, quem estava errado era eu. Aí eu já não suportava. Eu era sensata. Eu sabia que toda história tem 2 lados, que todo mundo tem sua opinião. Mas lá no fundo eu achava que eu tinha razão e que o problema era o outro. A questão é que o outro também achava que tinha razão e que o problema era eu. Eu achava que o problema acontecia devido ao modo como o outro era. Ele é impaciente. E o outro achava que o problema acontecia devido ao modo como eu era. Ela é a dona da verdade. E é aí que está a pegadinha. Não é sobre quem está certo ou errado. Ele vê de uma forma, eu vejo de outra. São percepções e valores conflitantes. Não é sobre a verdade. É sobre o que é importante para cada um. E eu pude concluir. Quer dizer então que se eu não estiver certa, eu também não preciso estar errada? Isso para mim foi libertador. É preciso mudar da certeza para a curiosidade. Esse é o primeiro passo. Não se preocupe em aceitar ou rejeitar a história da outra pessoa. Trabalhe para compreendê-la. E compreender a história do outro não significa que você vai ter que abrir mão da sua. As duas podem fazer sentido ao mesmo tempo. Você pode estar se sentindo zangado, enganado, irritado. E o outro também. Você pode ter dado o melhor de si e para o outro não ser o suficiente. Você pode estar furioso com ele e também amá-lo. E você não precisa abrir mão de nada para compreender o outro. Você não precisa nem concordar com ele. Apenas escutá-lo. É preciso mudar da certeza para a curiosidade. Você lembra como se sente quando está curioso? Seus olhos ficam mais abertos, um sorriso começa a surgir. Você quer saber o que está acontecendo ali. A curiosidade é o real interesse em entender o que é dito e principalmente o que não foi dito. O que está debaixo da superfície. Os medos, os anseios, as necessidades. Você fica completamente presente, mobilizado e disponível para o outro. Você começa a se perguntar, o que faz essa pessoa agir como ela está agindo? Por que será que ele está falando o que ele está falando?
Quando você ativa a curiosidade, a sua pressão emocional baixa e se torna mais fácil abdicar das certezas e verdades. A disponibilidade de escuta aumenta e você e o outro se conectam. Há alguns meses eu fui chamada para dar uma palestra online numa empresa sobre comunicação não violenta. A pessoa que me chamou pediu que eu enviasse antes a apresentação em PowerPoint. As minhas apresentações têm apenas imagens e frases pontuais para facilitar a trilha visual de quem está assistindo. E eu enviei. Algumas horas depois, ele me liga dizendo o seguinte: que apresentação é essa? Tem slide demais. E no slide 3 aqui tem um meme ridículo. Essa apresentação é para a diretoria da empresa. E durante alguns instantes, o meu instinto foi reagir àquele julgamento, àquela crítica inesperada. Eu queria mostrar que não tinha nada errado ali. Eu já tinha usado aquela apresentação em outras palestras e tinha sido um sucesso. Aí veio a curiosidade. E eu me perguntei, por que será que ele está falando o que ele está falando da forma que ele está falando? Tinha algo ali. Então eu aguardei ele terminar as colocações enquanto a minha pressão emocional baixava. E quando ele terminou, eu perguntei, qual é a sua preocupação? E ele me explicou que aquele era um projeto onde haveria diversas palestras e a minha era a primeira. A expectativa na empresa era alta, a responsabilidade dele era grande, os diretores exigentes, e ele estava tenso com isso. E eu entendi. Ele ainda não conhecia o meu trabalho, e se a palestra não fosse bacana, ele seria criticado. O que ele precisava naquele momento era de segurança. Então eu expliquei detalhadamente cada ponto que ele tinha levantado e mostrei por que eu havia estruturado a apresentação daquela forma. Eu abri espaço para negociação e mudança caso algo ainda estivesse incômodo. Nós fizemos um pequeno ajuste e deu tudo certo. Os diretores adoraram. Não é sobre quem está certo ou errado, é sobre o que é importante para cada um. E a curiosidade permite descobrir isso. Esse é o convite que eu faço a vocês. Instiguem a própria curiosidade, questionem as suas certezas e transformem cada conversa difícil numa possibilidade real de entendimento.